Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula desta semana. Hoje iniciarei falando com vocês sobre contra-ataque, beleza? No contra-ataque de uma maneira mais voltada para o contra-ataque ofensivo. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o contra-ataque? O contra-ataque nada mais é quando a equipe adversária está nos atacando e eu consigo roubar essa bola da equipe adversária e faço o que? Uma transição rápida, uma transição ofensiva, visando o que? O ataque do gol adversário. Então, ao roubar a bola e transitar de maneira rápida, progressiva ao gol do adversário, estou realizando um contra-ataque. Eu enumerei aqui algumas situações importantes do contra-ataque. Primeira coisa que eu tenho que saber: todo mundo pensa que o contra-ataque ele só é caracterizado quando há diferença numérica. Isso não é verdade. Eu posso ter contra-ataque de 2 contra 2, 1 contra 1, 3 contra 1, 4 contra 3, às vezes 2, até contra 3, que tem equipes que deixam um só para ir para cima e os outros lá, e acaba que caracterizando um contra-ataque. Mesmo em diferença numérica, eu acabo caracterizando o que? Um contra-ataque a nosso favor. Ok? Então, o contra-ataque não é somente com vantagem numérica. Então, algumas coisas são importantes quando estamos realizando o que? Essa transição ofensiva, depois de roubar essa bola, que é o contra-ataque. Primeira coisa, eu preciso ter o que? Um passe que vence o meu adversário. Por que eu preciso ter um passe que vence o meu adversário? Quando estou descendo, por exemplo, 2 contra 1, nada adiantará eu ficar tocando essa bola de uma maneira ou outra, que ele vai ficar fazendo o que? A flutuação, e isso não vai ter nenhum fundamento, e eu não vou conseguir chegar na minha meta, e eu vou ter que realizar uma finalização de longe. Fato que não é bom devido à superioridade numérica que eu estou. Então eu preciso ter o passe que na hora que o jogador chegar próximo a mim, eu consiga vencer o adversário e deixar o que? Meu companheiro na cara do gol. Então esse seria o passe que vence o adversário. Segundo aspecto importante, ter a ultrapassagem. Todo mundo lembra na videoaula anteriores que tem na página, que é a ultrapassagem. Eu faço o passe e ultrapasso. Muitas vezes para quê? Para deixar esse jogador em dúvida se ele acompanha ou se ele dá o ataque. Se ele fica, realiza o passe. Se ele acompanha, eu entro sozinho para poder fazer o gol. Então, ultrapassagem também é muito importante. Compactação ofensiva. O que é compactação ofensiva? É todos os meus companheiros fazer o que? Compactar juntamente para que possamos o que? Pouco a pouco, aqui eu coloquei uma ilustração com 3, mas poderia vir os 4 atacando, 4 contra 2, 4 contra 3, e para a gente poder fazer o que? Fazer o gol. Então no contra-ataque a gente precisa fazer o que? Tentar o máximo possível essa compactação, que é o que? A aproximação de todos os nossos companheiros dentro da quadra de ataque, para que possamos executar o que? Um bom contra-ataque e termos a chance de finalizar o gol. Ok? Além da compactação ofensiva, boa distribuição do espaço temporal. Então o que eu quero dizer com isso? Não adianta eu puxar um contra-ataque e ficar todos os jogadores na mesma faixa de jogo, ou um numa faixa e os outros dois na mesma faixa, próximo ou longe. Eu preciso que todos preencham bem o espaço de jogo para o quê? Para que eu possa afastar o máximo possível os meus adversários, afastar a linha de marcação e assim originar espaços para que eu consiga uma finalização ou um passe ou uma bola de segundo pau. Então, às vezes, quando eu tô aqui, que eu crio esse espaço e o jogador entra nas costas, eu já consigo uma bola de segundo pau, que é muito importante também perante o jogo. Além dessa boa distribuição, eu preciso ter o que? Quebra de marcação. O que é quebra de marcação? O jogador está com a bola, muitas vezes fazer essa quebra para quê? Para que eu possa, outro jogador, adentrar no espaço vazio ou até mesmo uma futura tabela. Então, o que acontece? Eu preciso ter essa quebra para me facilitar tanto a tabela quanto originar alguns espaços vazios para que a gente possa ocupar de maneira correta e fazemos fazendo um elemento surpresa, fazendo aquele espaço vazio surgir, alguém vai preencher aquele espaço e consequentemente nossa equipe vai ter Vai ter uma boa
oportunidade de gol, porque vamos ter tabela, vamos ter chute, vamos ter várias opções. Além disso, de quebra de marcação em tabela, eu preciso o quê? Eu preciso algumas vezes que o contra-ataque for 1 contra 1 e não der tempo de os outros chegarem, eu preciso fazer o quê? Partida individual. Então, nesse momento, quando eu não tiver opção, eu tiver um contra-ataque, tiver 1 contra 1, eu vou ter que partir para cima, que a gente simula o jogador aqui. Vai para cima dele, passa por ele, porque há 50% de chance dele passar e 50% de chance de não passar. Isso garante o quê? Que vai depender exclusivamente desse contra esse marcador somente. Então o que acontece? Ele vai ter que partir para cima, conseguir passar para esse adversário e conseguir a finalização. E por último, finalizar de maneira eficiente no tempo certo. Então o que acontece? Às vezes a gente quer chegar dentro do gol e não há necessidade. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso com que eu consiga finalizar no tempo certo. Essa finalização ela tem que ser o mais próximo possível do gol adversário. Isso não quer dizer que eu preciso levar a bola lá dentro do gol, que muitas vezes esse é o grande problema dos nossos contra-ataques. Errar o tempo da finalização, ou seja, chutar precocemente ou tardiamente. Isso faz com que perdemos o contra-ataque e isso faz com que ocorra a não finalização ou uma má finalização da nossa equipe. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Hoje eu falei do contra-ataque voltado para a parte ofensiva, ok? E quinta-feira falarei com vocês o contra-ataque voltado pela parte defensiva. Beleza? Até quinta-feira então, pessoal. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.